igreja está feliz? Pode confirmar dizendo amém? Amém. Irmãos, o culto de missões, né, ou de conscientização missionária, ele é um culto muito informativo, né? Eu peço aos irmãos que tenham paciência, que não se cansem. Nós também já adoramos a Deus, e Deus tem uma palavra aos nossos corações. Mas eu, antes de ministrar essa palavra, eu quero comunicar aos irmãos alguns avisos que eu tenho que falar, não faz parte da vida da igreja. Eu tenho que comunicar. O primeiro aviso que eu quero trazer é sobre a nossa feira gastronômica. Então, nós já teremos, irmãos, e só me façam um cartazinho bem legalzinho. Nós temos a nossa feira gastronômica sábado. Sábado agora já é a nossa feira. E aí eu quero pedir, como todos os meses, o engajamento da igreja na feira, irmãos. A feira, ela abençoa os ministérios. Os irmãos sabem que Ministério Infantil, por exemplo, tem muitas despesas. Esse mês agora é o mês das crianças. Então o culto do Ministério Infantil, que vai ser alusivo ao Dia das Crianças, vai ter aí muitas despesas. Inclusive, a Beth está tão preocupada que ela vai fazer um cinema com as crianças aqui para arrecadar fundos na sexta. E precisa dos recursos da feira também no sábado. Então tem o Ministério de Casais, que precisa também. Tem o Ministério de Jovens, tem o Ministério de Mulheres. E aí na feira, irmão, na venda do lanche, né, missão também, com os petinhos ali, a gente arrecada recursos para a gente ter o bazar. Irmãos, com essas arrecadações das feiras, a gente tem feito tanta coisa, irmão. Tanta coisa, a gente tem feito muita coisa aqui. Tá certo? Amados, um outro aviso que eu quero trazer aos irmãos é a respeito do dia 30. É dia 30 não, é dia 29. É dia 29. Mas é outra coisa que eu quero falar. Dia 29 desse mês, acho que é um quinto domingo, confere aí para mim. Dia 29 é um quinto domingo. Aí os nossos cultos aqui são programados assim. No primeiro domingo nós temos o culto de celebração e conscientização missionária. O segundo domingo nós temos o culto de celebração em família. No terceiro domingo nós temos celebração da ceia do Senhor. No quarto domingo nós temos o culto de celebração e evangelização. Hoje aqui a gente traz sempre um amigo. Esse mês nós temos um quinto domingo. Os irmãos me ouvem? Digam amém. Amém. Gente, eu queria desafiar vocês para a gente entrar em oração. Viu, irmão Ricardo? As irmãs que oram aqui nas consagrações, o círculo de oração, a irmã Ivete, que também tem um trabalho de intercessão na terça-feira à tarde aqui com as visitadoras, a juventude, que também tem trabalho de oração. Eu queria pedir todos os trabalhos de oração da igreja para orar nesse propósito. Quero pedir aos irmãos que se unam conosco nesse propósito, porque no dia 29, que é o último domingo do mês, eu queria fazer aqui o culto do reencontro. Vou chamar de culto do filho pródigo, não, que aí quando a gente for convidar um visitante, só convidar você para o culto do filho pródigo, aí ele já fica logo encabulado, né? Mas é o culto do reencontro. Então, eu quero, irmãos, agora no segundo domingo, olha para cá, no segundo domingo nós fizemos aqui um culto evangelístico, pedimos os irmãos para trazerem convidados, etc e tal. O Rosenberg, que está até operado em casa, o Rosenberg trouxe 20 pessoas. Mas ele não só trouxe 20 pessoas. Ele marcou um lugarzinho, botou os convidados dele sentados aqui, ligou para mim perguntando se podia reservar. Eu disse, pode. Ele botou os convidados dele aqui, tudo sentadinho. E ele ainda deu uma lembrancinha para cada um. Preparou uma rosa, um negócio, e deu de lembrança. Eu abordei ele ali, eu disse, Rosenberg, eu vou copiar você. Eu vou fazer isso a nível de igreja. E nós vamos convidar, irmãos, muita gente. E nós vamos preparar um coffee break aqui para os convidados. Terminar o culto e nós vamos levar eles ali, conversar com eles. Eu vou subir, vou lá conhecer, cumprimentar, pegar na mão.
ofereceu menos um salgado com um refrigerante, um suco, alguma coisa. E nós vamos dar uma lembrancinha para eles. Eu vou copiar a ideia do Rosenberg e ainda vou acrescentar o salgado aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer um culto assim, bem lindo, bem bonito, bem programado, temperado com oração. E vamos encher a igreja de convidados. E eu creio que vidas vão se render ao Senhor, amém? Então você vai orando a Deus, Deus vai dirigir você. E você vai convidar 1, 2, 10, 15, 20. Não tem problema, quantos você convidar. O importante é que a casa do Senhor esteja cheia de pessoas para ouvir a palavra do Evangelho. Eu queria convidar o pessoal da mídia para passar aí um videozinho rápido, porque no dia 28 e 29 nós vamos ter um passeio. Dia 28 o passeio das irmãs e dia 29 é o passeio dos homens, que é o dia do nosso culto comemorativo aqui. A gente vai, mas a gente volta cedo para estar aqui no culto à noite, tá certo? Então, eu vou passar só o videozinho para os irmãos verem lá como é que é a casa e depois eu falo alguma coisa. Pode soltar. Amém? Então, dia 29, as irmãs vão, já está tudo certo. Só falta, né, algumas pessoas ainda, algumas pendênciazinhas, né? Então, se você, as irmãs que ainda tem alguma pendência, procura a irmã Diana, acerte lá. E os irmãos, cadê o Juarez? Os irmãos, dê o nome e acerte com o Juarez. Os irmãos da igreja, irmãos homens da igreja, todos os homens. Pastor, eu quero ir, mas não botei nem meu nome ainda. As irmãs, eu faço um pedido aqui às irmãs, vou implorar para as irmãs. Irmãs, me escutem, olhem para mim, as irmãs. Perturba o teu marido para fazer isso, irmão, porque o homem é bicho descansado, é homem. Não é não? Homem é descansado, aí a mulher diz, aí tu pergunta para ele, tu botou teu nome? Tu vai para o passeio? Bota teu nome lá, pá, acerta. Irmãos, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Tem alguns irmãos aqui da igreja. Eu queria que os irmãos olhassem para cá e escutassem o que eu vou falar. Eu faço natação. E lá onde eu faço natação, eu fiz alguns amigos. E um deles é crente policial, inclusive veio aqui na feira. Chegou lá um dia alegre, feliz, numa segunda-feira, porque tinha ido para um passeio da igreja dele, que ele congrega na Assembleia de Deus Tempo Central do Maranguape. Aí contando como foi lá o passeio, só com os homens. E ele disse assim, rapaz, eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar um pouquinho com o pastor de Paula. Rapaz, mas ele é tão legal. E eu tive uma boa conversa lá, nós sentamos e conversamos com ele. E eu fiquei ouvindo aquilo ali e pensando, a nossa igreja não é uma igreja grande. Mas quantos irmãos aqui nunca tivemos uma oportunidade da gente conversar assim? Ter uma resenha, uma conversa? Nós vamos estar lá, o dia lá, conversando, contando a história de pescador. Então vamos lá, eu queria estar lá, ter esse momento com vocês, ter esse momento de comunhão. Pastor, é porque a saúde, não, nós vamos de carro, a gente encaixa aí, a gente vai, alguns carros da igreja, né, a gente vai levando os irmãos, nós vamos estar lá, passar o dia lá adorando a Deus. Amém, irmãos? Então já chega de aviso e vamos para a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia novamente no texto da leitura que nós fizemos.
Quem chegou depois da leitura, nós fizemos uma leitura em Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 31 até o versículo de número 38. João, capítulo de número 4, versículo de número 31 ao versículo de número 38. Algumas justificativas, irmãos. Presbítero Zacarias, família, está viajando. O presbítero Irã está hoje pregando numa congregação nossa, aqui em Fortaleza. Eu acho que eu tinha mais justificativa, mas fugiu agora. O irmão Jocely está enfermo, um Adesso, também ainda está num processo ainda de, esperando a cirurgia. Alguns irmãos enfermos. Quem encontrou, diga amém. Meus amados, eu não vou ler o texto agora, viu, pessoal da mídia aí? Quero só que você se encontre aí no texto. Você não feche a sua Bíblia. E eu quero meditar um pouco com vocês, uma palavra que Deus me dirigiu. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui na abertura da nossa escola bíblica dominical, abertura de mais um trimestre da escola bíblica. Na verdade, o último do ano, começou hoje, um assunto muito importante. Um assunto muito importante. Durante esses 3 meses agora restantes, nós vamos estar estudando a respeito da evangelização, da pregação do evangelho, da missão, da responsabilidade que a igreja tem quanto à pregação do evangelho. E hoje eu ministrei essa aula, foi muito proveitoso, irmãos. Quem não é aluno da escola bíblica está perdendo muito. Foi muito proveitoso hoje de manhã, nossa escola bíblica foi uma bênção. E eu quero convidar você para vir fazer parte da escola. E eu quero começar a nossa reflexão hoje. Falando um pouco do que eu falei. Eu quero parar de aviso e os irmãos não param de mandar bilhete. Sim. Irmãos, esse tema que envolve a conscientização da igreja. Hoje é um culto de celebração e conscientização missionária. Esse trabalho, ou essa mensagem, essa pregação de conscientização missionária, ela é tão urgente, ela é tão importante, ela é tão pertinente, ela foi tão acertada pela nossa CPAD, trabalhar esse tema novamente com a igreja, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado da história da igreja. Eu disse hoje na escola bíblica pela manhã, até trouxe aqui um trecho de uma reportagem que publicou uma entrevista, ou uma pesquisa, melhor dizendo, pelo Instituto Barna, que é um instituto norte-americano. E o Instituto Barna fez uma pesquisa com evangélicos, crentes, nos Estados Unidos. E o Instituto Barna chegou à seguinte conclusão: 51, olhe para mim, 51% das pessoas entrevistadas entre 2017 e 2020, 51% dessas pessoas diziam não saber a respeito da responsabilidade que a igreja tem quanto à grande comissão. Não sabia o que era a grande comissão.
não sabemos o que é isso. Tipo assim, o entrevistador chegava e perguntava: você é crente? Sou. Você é de qual igreja? Sou de tal igreja. Você sabe a respeito da grande comissão? A pessoa diz assim: não sei o que é isso. Irmão Ricardo, 51% dos crentes norte-americanos não sabem o que é a grande comissão. Dos outros 49%, 25% dizem saber, mas não saber ao certo o que isso significa. Está entendendo, irmão Hermilson? 51% não sabia o que era a grande comissão. 25% sabiam da grande comissão, mas não sabia ao certo o que isso significa. E os outros 24% apenas sabiam o que é a grande comissão, o que ela significa. Quando faz um recorte só entre os jovens, aí o número ainda é mais preocupante. – 29% dos adultos apenas sabiam e tinham consciência da grande comissão. E eu pergunto para vocês: e a igreja brasileira? É diferente? Eu disse para os irmãos da escola bíblica, olha para mim. Eu disse para os irmãos da escola bíblica: você chega num culto desse de domingo à noite. Você sobe aqui onde eu estou, daqui eu vejo todo mundo, bem bonitinho. Daqui eu vejo o rosto de todos vocês. Lindos. Aí eu cá com os meus botões, eu fico olhando para vocês e perguntando para mim mesmo: quantos desses irmãos aqui estão verdadeiramente comprometidos, engajados com a evangelização mundial? Quantos de nós aqui? Qual o percentual da igreja hoje envolvida e engajada com o trabalho de evangelização mundial? Meus irmãos, isso é um assunto preocupante. Eu disse aqui de manhã, eu falei para os irmãos que eu ia reproduzir um pouco do que eu falei na escola bíblica. Nós estamos vivendo um tempo em que os grandes líderes das grandes igrejas estão preocupados. Dentre eles, a liderança da igreja apostólica, católica apostólica romana. Eles estão preocupados. Porque nós estamos vivendo uma crise vocacional muito grande. Agora no feriado do 7 de setembro, a Igreja Católica realizou um evento lá no meu bairro, que eles estão realizando esse evento em vários lugares do Brasil, que o tema do evento é vocacionados. Eles reúnem centenas de jovens e passaram o feriado inteiro, como se fosse uma espécie de um retiro, dentro de uma escola lá no bairro, fechado, com palestras, com atrações, né, algumas pessoas renomadas no movimento carismático, buscando empolgar e estimular os jovens a quererem a vocação ministerial. Porque alguns especialistas já preveem um colapso na Igreja Católica em 30 anos. Porque os jovens não querem ser padre. As meninas não querem ser freira. Não querem mais não. Aí você vem para o contexto evangélico. Falou, no contexto evangélico é diferente. Até que ponto é diferente? Aí você dá uma visitada assim no meio da igreja. Pergunta para os jovens da igreja: quantos querem ser pastor? Não, irmão, é muita dor de cabeça. É mesmo. Ninguém está dizendo que é fácil. Agora, irmão, você não... A vida do ministério ela é marcada de glórias e sofrimento. Mas é muito mais alegria, irmão, do que sofrimento. Tem que desconstruir esse monstro que inventou. Eu olho para essa igreja desse tamanho e eu sinto que tenho muito mais amigos do que inimigos. Tem muito mais gente que nos ama. Eu me sinto mais cuidado do que cuido.
Ah, irmão, é muita dor de cabeça? Tem, que a gente lida com muita gente, tem muito problema, irmão. Mas é muita amizade, é muita bênção também. Não, não quero ser pastor, não quero responsabilidade. Não, pastor, me deixa no meu cantinho, me deixa aqui quietinho, eu não quero preocupação, não quero problema, sabe? Não, pastor, é porque, irmão, e a grande maioria do nosso povo vai se esquivando. Nós estamos vivendo uma crise vocacional muito grande. E isso tem preocupado a liderança da nossa igreja. Irmãos, essa igreja, Assembleia de Deus, eu gosto de falar, a nossa santa Assembleia de Deus, ela ganhou notoriedade nesse país, e se tem uma característica que é marcante na Assembleia de Deus, é esse fervor evangelístico que nós sempre tivemos. A nossa igreja, de forma assustadora, ela tomou conta desse país. Esses dias que eu estava garimpando um pouco sobre a história da nossa igreja, me debrucei um pouco sobre a história da igreja de Fortaleza. Em 31, o pastor José Teixeira Rego assume a igreja de Fortaleza com 40 e poucos crentes. Em 41, quando ele comemora os 10 anos, essa igreja tinha 20 congregações em Fortaleza e mais de 5 mil membros. Em 10 anos essa igreja explodiu em Fortaleza. Sem contar os campos que foram gerados no interior do estado. Sabe o que fez essa igreja crescer? Não foi o pastor José Teixeira Rego que fez essa igreja crescer. Eram os crentes inflamados pelo Espírito Santo com desejo de pregar o evangelho. Eles nem estavam tomando conhecimento lá, pastor Emiliano e os outros pastores, às vezes nem tomavam conhecimento, mas os irmãos estavam aqui na periferia, abrindo congregação e pregando o evangelho direto, toda hora. Aonde tinha um crente, ele estava lá pregando o evangelho para o vizinho, para o amigo, para o parente, para o pai, para a mãe, para o filho. Havia um fervor, uma empolgação da igreja de estar pregando o evangelho, testemunhando de Jesus, falando dos milagres. Um crente não podia ver ninguém doente, irmão, que o crente já ia lá oferecer oração e dizer assim: olha, se você crer, Jesus cura. Nós estamos perdendo esse fervor evangelístico. Nós não estamos perdendo essa identidade evangelística. E isso tem preocupado a nossa liderança. Há uns 2 anos atrás, o pastor tem batido muito sobre isso, tem começado a falar muito com a igreja. Inclusive, a nossa liderança produziu conteúdo, um manual de evangelização, que é o livro A Missão de Amar, preocupado em resgatar na igreja esse espírito evangelístico. Porque nós estamos percebendo, irmão, que nos últimos anos, Dedé, a igreja tem batizado mais só os filhos de crente. Graças a Deus, agora recente aqui do Bom Jardim, nós batizamos algumas pessoas novas convertidas, mas a grande maioria das pessoas batizadas são filhos de crente. Isso é sinal de que a gente está saindo pouco, irmãos. Estamos perdendo essa característica, essa identidade evangelística. Preocupado com isso, a nossa igreja tem buscado resgatar isso, estimular os irmãos, reacender no coração dos irmãos esse amor pelo perdido. Por isso o livro A Missão de Amar, porque o amor aqui tem relação com esse sentimento que a gente tem em relação a quem está indo para o inferno. Mas como que essa igreja vai se engajar, se envolver com a obra de evangelização, se não for uma ação do Espírito Santo no coração das pessoas, reacendendo os corações? Por isso, durante todo esse ano, Deus dirigiu o nosso pastor para estar falando sobre o Espírito Santo e a missão da igreja, porque é o Espírito Santo que desperta a igreja para a missão. Meus irmãos, esse assunto é muito sério. Sexta-feira eu estive pregando no congresso lá no Jatobá, as irmãs estavam lá comigo, as irmãs do Sinfonia Celeste. E eu disse lá, vou repetir aqui. Meus irmãos, nós chegamos ao ponto da gente vir para a igreja o ano todinho.
A gente toma as 12 Santas Ceias do ano. Olha para mim. A gente toma as 12 Santas Ceias do ano. Chega dezembro, sem ter falado de Jesus para uma pessoa. Sem ter falado de Jesus para os nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, os vizinhos, os parentes. Estamos rodeados de pessoas se perdendo. A gente não falou de Jesus para ninguém. E a gente chega no final do ano, com a maior cara lisa, toma as 12 Santas Ceias do ano, sem nem sequer pesar a consciência. Toma as 12 Santas Ceias do ano, como se nem tivesse em pecado. Pastor, e isso é pecado? É. Existem os pecados de comissão, que é aqueles que a gente comete, e existem os pecados de omissão, que é aqueles que a gente se omite. E não pregar o evangelho, não estar engajado com o propósito da evangelização mundial, é um pecado de omissão. Passivo de arrependimento. A igreja precisa se despertar para a missão. Hoje falamos sobre isso na escola bíblica, a grande comissão, que é o mandamento que Jesus nos deu para pregar o evangelho a todos os povos, não é uma opção a ser considerada, disse o nosso comentarista da escola bíblica, é um mandamento do Senhor, é uma ordem imperativa. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De quem é a missão de pregar o evangelho a toda criatura? Da igreja, dos discípulos de Jesus. Logo, se nós somos igreja, essa obrigação é nossa. E a evangelização mundial, ela se dá tanto no contexto local, como no contexto transcultural. Transcultural é que transcende a cultura. É a obrigação e a responsabilidade que a igreja tem com a pregação de pessoas de outras culturas, de outras etnias, de outros lugares, que falam outras línguas, que têm outros estilos de vida. Nós temos essa obrigação. A igreja tem obrigação e responsabilidade. Por isso, irmãos, nós temos um culto para conscientização missionária. E o irmão Luciano disse hoje de manhã, disse: pastor, não é bom mais chamar só culto de conscientização. Tem que ser culto de conscientização e ação missionária. Porque só conscientizar, irmão, se a igreja não se engajar, se a igreja não se envolver, não muda. Porque todo mundo concorda com o que eu estou dizendo aqui. Mas nem todo mundo está disposto a mudar. Vou repetir. Eu acho que ninguém em sã consciência discorda do que eu estou dizendo. Todo mundo concorda com o que eu estou dizendo. Mas a pergunta é: quantos estão dispostos a mudar? Quantos estão dispostos a agir, a tomar uma atitude, a fazer um movimento, a fazer alguma coisa, a sair da inércia? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Eu disse para o Ferreira, Ferreira, hoje vai ser uma mensagenzinha bem curtinha. Ele disse: Ferreira, disse, eu acredito. Irmãos, olhe para cá. A igreja tem responsabilidade não só com a proclamação, porque Jesus disse que nós tínhamos que ir por todo mundo e pregar, proclamar o evangelho a toda criatura, mas não só com a proclamação. A igreja tem uma responsabilidade maior, porque Jesus disse também que nós tínhamos que fazer discípulo. Fazer discípulo é mais do que pregar, fazer discípulo é ensinar. Fazer discípulo é botar debaixo do braço e criar como um filho. Demanda tempo, esforço. Dê um toque aí na pessoa perto de você, pergunta assim: você está cumprindo sua missão? Volte agora para o texto que eu vou começar a mensagem. Vixe, pastor, agora que o senhor vai começar a pregar, é uma mensagem bem curtinha mesmo, irmão. Eu não levo mais do que 15 minutos para me encerrar. É só 4 tópicos. Voltou para o texto, está com a Bíblia aberta? Leia comigo. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi,
come, versículo 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Versículo 32. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vocês não sabem. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe ele, porventura, alguma coisa que comer? O versículo 34, Jesus retruca dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olhe para mim. Por que, irmãos? Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Por que a igreja deve participar ativamente da evangelização mundial? O tema da nossa mensagem é uma pergunta. Por que a igreja deve participar ativamente da evangelização mundial? E a primeira resposta está nesses versículos que eu acabei de ler. Esse texto é logo após aquele ato de evangelização que Jesus tem com aquela mulher chamada samaritana, os irmãos lembram? Que ele encontra ela lá no poço de Jacó e ele oferece para ela água viva e etc e tal. E depois que a mulher recebe a palavra de Jesus, ela entra na cidade, convida a multidão para vir ter com Jesus. E é na hora que os discípulos tinham ido na cidade comprar comida, chegaram com a comida e disseram: mestre, come. Aí Jesus disse: não quero comer. Uma comida eu tenho para comer que vocês não sabem. Em outras palavras, irmão Hermilson, Jesus está dizendo assim: vocês estão preocupados com a comida, vocês estão preocupados em alimentar o corpo. Vocês foram para a cidade em busca de comida, olha para mim. Vocês foram para a cidade em busca de comida e Jesus ficou na beira do poço esperando a mulher chegar para ele evangelizar ela. Os discípulos chegaram com comida, irmão Ricardo, mas Jesus não estava preocupado com comida. Ele estava preocupado com a multidão que a mulher estava trazendo para ouvir o que ele tinha para dizer, porque ela tinha ido na cidade convidar pessoas. E Jesus estava só esperando a multidão chegar. Os discípulos estavam preocupados com comida. E Jesus disse: vocês estão preocupados? Se Jesus fosse nordestino, ele ia falar assim, né? Vocês estão preocupados com o bucho. Eu não estou preocupado com isso, não. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos estavam tão preocupados com comida mesmo, com alimento, que eles ficaram perguntando uns para os outros. Falou assim: ele tem alguma coisa de comer? Será que alguém deu alguma coisa para ele comer? A gente não sabe. Será que ele tem algum recheado aí dentro da mochila que a gente não sabia? É óbvio que não tinha recheado naquele tempo, né? Mas, rapaz, Jesus tem comida escondida e não falou para a gente. O que ele tem na mochila que a gente não sabe? Aí Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que me dá prazer, o que me dá alegria, não é o alimento, a comida que perece, mas é cumprir o meu chamado. O propósito do Pai na minha vida é fazer a vontade do Pai, é cumprir a minha missão. Levante a sua mão e diga assim comigo: cumprir a missão de Deus. Está fraco, irmão, diga mais forte, diga assim: cumprir a missão de Deus é melhor, mais saboroso do que picanha na brasa. Fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, viver no propósito de Deus, fazer a vontade de Deus é mais prazeroso do que alimentar o corpo. Porque a igreja precisa se envolver ativamente com a evangelização mundial, porque a evangelização mundial é prioridade para Jesus. Diga assim comigo: a evangelização é prioridade para Jesus. Não é isso que Jesus está dizendo? Depois eu como, depois eu me alimento, depois eu me preocupo com isso aí. A minha prioridade é a evangelização. A minha prioridade é a pregação do evangelho. A minha prioridade é ganhar vidas. A minha prioridade é alcançar o perdido. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Segunda razão, porque a igreja deve se envolver ativamente com a evangelização, porque ela é urgente para Jesus. Veja comigo agora o versículo seguinte, versículo de número 35, pode botar na tela. Jesus diz assim: vocês dizem que ainda falta 4 meses
até que venha a ceifa. Jesus estava dizendo assim, ó, volta aqui para a minha imagem. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês estão tão preocupados com as coisas materiais, que vocês estão preocupados, porque daqui 4 meses vai chegar o tempo da colheita. Estavam faltando 4 meses para o tempo da colheita. E quem viveu do campo, irmão, sabe que é o tempo melhor de quem vive da roça, é o tempo da colheita, irmão. O tempozinho do milho verde. Lá não era o milho, né? Estou falando da nossa cultura. O feijãozinho maduro, o milho verde, uma melancia, eu não gosto, mas quem gosta, né? Uma melanciazinha da roça, ali uma abóbora, né? Tal. Irmão, é bom demais. Quem gosta de uma pamonhazinha. Então você fica esperando aquele momento ali de chegar, né, irmão? Chegar o fruto da terra. Eles viviam de outras plantações, eles plantavam trigo, outras coisas. Mas Jesus está dizendo, olha, ainda está faltando 4 meses para a ceifa, e vocês estão contando nos dedos. Olha para mim, Jesus está dizendo, vocês estão contando nos dedos, na expectativa de chegar o tempo da colheita material. Mas enquanto vocês estão preocupados com a colheita material, eu estou preocupado com outra colheita. Vocês estão olhando para os campos e dizendo que ainda falta 4 meses para a colheita chegar, mas o campo que eu estou preocupado, eu olho e vejo que já está na hora de colher. Jesus está nos dando uma mensagem de urgência. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão tão preocupados com o salário, fica contando nos dedos o final do mês, o dia 5 para poder receber o salário. Eu estou preocupado com outra coisa. Saiu, né? Glória a Deus. Mas Jesus está dizendo, eu estou preocupado com outra coisa. Eu estou preocupado com os campos que já estão brancos. Botem de volta o versículo na tela, versículo 35. Vocês dizem que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantem os vossos olhos e vejam a terra que já está branca para a ceifa. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, tem vida se perdendo na hora de colher, não pode perder tempo, porque um dia que você perde, centenas de vidas estão indo para o inferno. Quando mais você fica, olha para mim, eu tenho uma palavra de Deus aqui, quanto mais você fica protelando, postergando a missão que Deus te deu, semana que vem, não, 2023 não, porque 2023 eu me desequilibrei, mas Ferreira, ano que vem eu vou pegar um carnê para ajudar os missionários, não, 2023 eu não vou para o evangelismo com o irmão Ricardo, porque eu estou, mas olha, eu estou tendo que fazer hora extra dia de sábado, mas 2024 eu vou, olha, não, esse ano não deu para mim fazer isso, fazer aquilo, mas no ano que vem, enquanto você fica postergando o chamado de Deus na sua vida, pessoas estão se perdendo, pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão se perdendo, e Jesus fala conosco nessa noite e diz, levantem os olhos e vejam que os campos já estão brancos. Alguém aqui ainda é do tempo do algodão, é? O Zé Lucas, a irmã Maricota. Maricota está fazendo aniversário. Pode dizer não, né, irmã Maricota? A idade pode ser, postou, foi na. Pode, ela está fazendo 70 ontem, irmão. Alguém aqui ainda é do tempo do algodão? Alguém aqui chegou a apanhar algodão assim, naquela capoeira de algodão, que você chega assim de manhãzinha, está o mato todo molhado, a capoeirazinha assim, branquinha. Alcançou, irmão Valdir, esse tempo? Os irmãos vão ficar pensando que eu sou velho, irmão. Não, só sou vivido, mas eu ainda alcancei, ainda catei algodão ainda. Você chega assim e você vê aquela capoeira de algodão assim, branquinho, tudo branquinho. Tu alcançou, Hermilson, isso também? Quando eu leio esse versículo, eu só me lembro disso. Jesus está dizendo assim, olha, levantem os olhos. Abram os olhos espirituais, porque os campos já estão brancos, no ponto para ser colhido. Levante a mão comigo e diga assim comigo. A obra de evangelização é urgente. Quem é da roça, irmão, entende essas linguagens de Jesus, porque Jesus usava muito essas linguagens, né, da pesca, do campo, para que ele esclarecesse melhor. Meus irmãos, quem é da roça sabe que quando chega o tempo da colheita, tem proprietário, olha para mim,
Tem proprietário, dependendo do tamanho do roçado que ele botou, ele tem que contratar trabalhador para colher, para não perder. Tem que contratar, não, tem que colher logo para não perder. Tu imagina na época da colheita do feijão, o campo cheio de feijão e chovendo. Se você não colher, ele apodrece, ele morre. Tem um tempo certo para colher. Se você passar do tempo, você perde a colheita. E o Senhor está dizendo: tem fruto maduro. É urgente. Terceiro lugar, porque a igreja deve se envolver ativamente com a evangelização mundial. Porque igreja, porque a igreja é um instrumento de Deus para essa tarefa. Irmão, Jesus entregou essa missão para a igreja. Os anjos pediram para fazer e Jesus não deixou. Essa missão é nossa, é da igreja. Veja comigo o versículo 38, põe na tela aí. O Ministério de Louvor pode vir para cá. Nós vamos terminar cantando. Os músicos podem subirem. Olha o 38. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Eu vos enviei a quê? Eu vos enviei a ceifar. É uma tarefa que foi dada para quem? Para a igreja. Por que a igreja tem que se envolver com essa tarefa, pastor? Porque é dela. E é uma tarefa, irmãos, intransferível. Não dá para terceirizar. Não, eu vou botar o irmão Walter para evangelizar no meu lugar. Ele tem que evangelizar no lugar dele. Pastor, mas eu não tenho tempo de vir para o evangelismo. Sábado à tarde eu trabalho. Pois evangelize no seu trabalho. Evangelize o garçom. Evangelize o seu patrão. Evangelize o seu vizinho. Evangelize os seus colegas lá do time de futebol. Você não tem tempo para vir para o evangelismo, mas tem tempo de jogar bola. Não tem? Pois é. Pois evangelize menos seus amigos lá do futebol. Não, pastor, que eles veem eu falando palavrão, eles não vão crer. Pois é. Pois então se converta primeiro, depois tu evangeliza. Amém ou não amém? Tem algum glória a Deus aí perdido no meio do povo de Deus? Irmã, se você tiver no espírito mesmo, tu vai enquanto a irmã faz a tua unha, tu empurra a Bíblia nela. Não é não? Enquanto a irmã ajeita a tua sobrancelha, tu evangeliza ela. Evangeliza o personal trainer da academia. Pastor, mas eu tenho vergonha, porque quando eu vou para a academia, o senhor sabe, né? Eu vou com roupa de academia. Se você está com vergonha, não vista. Nem estava no script, eu não ia falar sobre isso hoje. É porque tem gente que não vem quinta-feira, eu vou falar. Pastor, mas se eu for falar de Jesus, eu não estou com a roupa apropriada. Irmão, se a roupa não é apropriada para você falar de Jesus, é porque ela não é apropriada para você usar. Você só use uma roupa se ela for apropriada, inclusive para expulsar demônio. Se você acha que se você estiver na academia e alguém te chamar para expulsar o demônio vai rir da tua roupa, então venda a roupa, jogue fora para tu não bazar, que ela não é para você não. Porque você não é crente uma hora e outra não. Você é crente toda hora. E lá na academia, onde você estiver, você tem que ser crente pronto para expulsar demônio, para orar pelos enfermos, para falar de Jesus e também para ir para o céu, se a trombeta tocar. Tem alguma glória a Deus aí perdido no meio do povo de Deus? Em quarto e último lugar, porque a igreja precisa se envolver ativamente com a obra de evangelização mundial. Porque a evangelização, ela traz alegria, tanto para Jesus, quanto para a igreja. Ô irmão, coisa boa é quando você traz uma vida a Cristo. Alguém pode testemunhar essa alegria? Você já trouxe uma vida a Cristo? É bom ou não é bom?
Quando você evangeliza alguém, você vê ele se decidindo, você olha, não é bom, irmão Ricardo? Você olha e você diz assim: esse aqui é meu filho na fé, eu ganhei para Jesus, vai morar no céu comigo, rapaz, que coisa boa. Olha o que Jesus diz, veja comigo aqui os versículos 36, põe na tela 36, pode vir para cá. Jesus diz assim, ó: e o que ceifa, recebe galardão, ou seja, aquele que participa da colheita, e ajunta o fruto para a vida eterna, porque assim o que semeia quanto o que ceifa, ambos se regozijam, se alegram. A obra da evangelização, ela traz alegria para a igreja, e ela traz alegria para Jesus. A igreja tem que participar. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim: você precisa participar da evangelização mundial.